Quero nesse primeiro momento agradecer os padres aqui da Paróquia São José, Padre Daniel, Padre Fabiano, por este apoio junto com a minha família e também de dar esta oportunidade, mesmo sabendo que hoje não é horário de missa, dando essa oportunidade para que nós possamos aqui rezar pela alma do meu pai. Quero cumprimentar também o Monsenhor Catarino, na pessoa dele cumprimento os outros padres aqui presentes, tanto da Diocese aqui de Pouso Alegre, quanto alguns sacerdotes lá da Diocese de Leopoldina que vieram. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores, das senhoras aqui, que fazem parte da minha história, como criança, como sacerdote, como bispo. Muitas pessoas também de paróquias que eu trabalhei, de Conceição dos Ouros, de Pouso Alegre, de Borda da Mata, Ouro Fino. Quero agradecer aí a presença nesse espírito de solidariedade, rezando pelo meu querido pai, que está junto de Deus, agora intercedendo para que nós possamos continuar cada vez mais a nossa missão. Muitos papas falam a respeito da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos questiona, a Palavra de Deus nos interpela, a Palavra de Deus nos chama à conversão. Papa Bento dizia, serve para o estudo, serve para a missão, ela serve para a oração. O Papa Francisco, basta a gente olhar uma ideia, um sentimento, uma imagem em relação à Palavra de Deus. Tem um grande pensador no Brasil, Carlos Mestre, até no início do ano tive a oportunidade de conversar com ele, falando a respeito dos seus livros, das suas obras. Eu dizia, eu acho muito bonito quando o Senhor sempre fala que a Palavra de Deus é como um pão e que quando um sacerdote prega, ele anuncia, ele está colocando a fatia dele como uma mensagem para ajudar as pessoas a crescer na graça, na sabedoria, na santidade diante de Deus. Mas ultimamente eu venho refletindo, eu entendo a Palavra de Deus como sendo um grande presente na nossa vida. Aquele presente que a gente ganha e a cada dia a gente abre aquele presente e olha aquele presente e vai sempre descobrindo coisas, principalmente dentro do momento, da situação que nós estamos vivendo. É um presente que, se a gente está triste, a gente deixa ele meio de lado. Se a gente está feliz, a gente fica namorando o presente. Se a gente não está muito bem, a gente olha, põe de lado, põe de outro. E assim também é a Palavra de Deus, fazendo essa integração da mensagem revelada com a nossa vida, para que nós possamos testemunhar cada vez mais a mensagem revelada. E nós estamos ouvindo esta semana, refletindo o texto sagrado, Jesus na região da Galileia, onde ele estava lá com toda a problemática com Herodes de Antipas, que estava querendo a cabeça do próprio Cristo. Jesus evangelizando, Jesus anunciando, e o autor sagrado, Jesus retira para um momento de oração, para o momento de uma verdadeira intimidade para com o próprio Deus. Se nós olharmos nos outros evangelhos, nós vamos perceber que tem um local, mesmo São Lucas, que coloca esse sincronismo histórico da ação de Deus num contexto de história, ele deixou isso de lado. Mas São Mateus coloca para nós, Jesus foi para Cesareia de Filipe, para um lugar tranquilo, para um lugar bonito, onde todos queriam conhecer. Não sendo como Itajubá, mas um lugar bem bonito que todos gostariam de conhecer, onde nasce o rio, o Jordão. E chegando lá, Jesus faz um questionamento. Jesus pergunta, o que as pessoas estão falando a meu respeito? O que as pessoas falam de mim? O que vocês estão escutando as pessoas falar? E eles falavam, muitas pessoas estão falando que você é João Batista,
que Herodes matou, queria a cabeça, teve a cabeça, Herodes de Antipas. Estão falando que era João Batista, aquele que estava lá descendo nesse rio Jordão, lá embaixo, ele batizava num batismo de conversão, pedindo às pessoas, olha, vai ter sofrimento, vamos um comportamento moral diferente. Recebiam aquela água e a pessoa tinha que mudar. Depois falaram, olha, estão falando que você também é Elias, porque na história Elias não sabe se ele morreu, porque o profeta lá fala que Elias voltou de carruagem para junto de Deus. Então eles achavam, ele vai ressuscitar, se ele for, ele vai voltar dentro dessa dimensão. Toda aquela problemática com o rei Acabe, com Jezabel que era da Fenícia, tinha lá o deus Baal, traz para o povo israelita, aquela confusão toda. Eles falam, nós achamos que Elias vai voltar, então Jesus é Elias. E Jesus não ficou contente com isso, e Jesus aprofunda, olha, o que vocês acham sobre meu respeito, a minha pessoa? Daí Pedro fala, olha, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E a partir daquele momento em que Pedro reconhece Jesus como sendo o Messias, é o fundamento da nossa fé, a razão de ser da nossa vida, que é o próprio Cristo, Jesus, ele muda o seu discurso. Ele fala assim, olha, na vida vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter choro, vai ter cruz, mas por outro lado, ele vai ressuscitar. E essa questão, depois se a gente olhar o Evangelho mais para frente, Pedro já vai questionar Jesus, nós não queremos nada disso. Então isso mostrando o Evangelho para nós hoje, é a vida. A nossa vida tem muitas alegrias. Falava há poucos dias numa fundação dos pessoas que têm câncer, terminais, eu dizia lá, olha, na nossa vida tem muitas luzes e sombras. Tem sofrimento, tem dor, mas a gente deve olhar sempre para a cruz de Cristo que nos traz a própria salvação. E dentro da nossa história, muitos dos senhores daqui conheceram muito a Dona Alzira, né? A Dona Alzira, muitos foram convidados, participavam, ela sentava naquele banco ali, ela sentava ali, ela chegava, sentava ali, e quando tinha criança no banco dela, ela mandava sair, né? Ela tinha o banco dela, a mãe sempre sentava naquele canto e o pai mais atrás lá. Quando nós perdemos a nossa mãe, ela que era o referencial para nós, sempre eu falava isso, ela que era o referencial, o apoio para todos nós. Depois, passado alguns 15 dias, o meu pai aparece lá em Ouro Fino, barbudo, cabelo tudo desarrumado, tudo, e ele reclama da perda da mãe. Eu falei, pai, agora é o Senhor que vai ter que ser o nosso apoio, o Senhor que vai ter que ser a nossa referência. E a partir dali, dentro das suas dificuldades, da sua limitação, ele assumiu para nós como pai e também como mãe a nossa vida, a nossa caminhada. A Cláudia, que era adolescente, ele teve essa proteção, esse cuidado, esse zelo, até um pouquinho além do que deveria ter. Para o Flávio, ele passou a ser um irmão mais velho, o Flávio obedecia, o irmão da mesma idade, os dois discutiam, conversavam, e o pai também, o irmão caçula, que às vezes obedecia o Flávio também, dentro dessa dimensão da vida. Isso me marcou muito, isso me marca muito essa realidade. E para mim, o pai tornou-se um grande referencial de quem a gente pede as batalhas, mas não pede a guerra. A gente tem que estar sempre lutando, tem que estar sempre caminhando. E durante, depois, 30 anos, né, ele ficou com a gente e Deus chamou para junto dele, né? Nós não queríamos, mas a vontade de Deus, Deus age nos contrários da vida. Acredito que a mãe, com aquele olhar, com aquele sorriso, ela deve estar feliz acolhendo ele lá também junto. Até o tempo fez aquele barulho, quem estava lá no dia do enterro, até o tempo ajudou mostrando, olha, os dois que viveram muito unidos
Depois de 30 anos, o pai demorou para chegar lá junto com a mãe, né? 30 anos demorando, ela aguardando, mas por outro lado, ele chegou. E aqui nós queremos agradecer desta Eucaristia toda a sua vida, todos os seus ensinamentos, como diz, a sua fé, o que sustentou muito o pai para sustentar, dar força para nós 3 filhos, foi toda a sua fé, o seu jeito de ser, de conversar com as pessoas, alguém que falava pouco, mas por outro lado transmitia muita vida e esperança para nós. E no final da vida, ele teve o verdadeiro cuidado que ele fez para com cada um de nós. Muitos cuidadores, né? 4 cuidadores durante a manhã, durante a noite. Tinha nutricionista que cuidava da sua refeição, tinha a fono que ia lá para ajudar, tinha um fisioterapeuta também. Tudo isso a gente percebia que Deus colocou essas pessoas também para ajudar por aquilo que ele fez. E agora acredito que ele superou essas dificuldades, ele vivenciou, mostrou para nós, agora é o resultado daquilo que eu sempre gosto de falar. A primeira vez que eu falei foi com a morte do Monsenhor Pedro Sintra, né, quando morreu. Uma vida bem cumprida, 91 anos, né? Não sei se eu vou chegar lá em 91, né? 91 anos, uma vida bem cumprida, mas uma vida cumprida, cumprida e cumprida, tá certo? Essa dimensão desse legado que ele deixou para que nós possamos continuar. Aquilo que os chineses, os orientais sempre falam, né? Quando uma criança nasce, ela está chorando, mas os pais estão felizes, estão contentes. Quando uma pessoa morre, ela está feliz junto de Deus, e as lágrimas, essa dor que fere a alma, é muito difícil. Mas por outro lado, a exemplo dele, a exemplo da mãe, nós vamos continuar buscando força nessas 2 mesas tão importantes que eles nos ensinaram, principalmente aqui nesta igreja de São José. Quando criança nós entramos para rezar, para agradecer, sem saber, e hoje nós pedimos para que, através dessa Eucaristia, tanto o pai quanto a mãe possa continuar olhando para os seus filhos aqui, para que nós possamos continuar cada vez mais a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.